Bem-vindos a mais um vídeo do Finanças de Cabo a Rabo e hoje nós vamos falar sobre a Bradespar. Muita gente confunde Bradespar, Vale do Rio Doce. Eu vou explicar as diferenças, o porquê pode ser que valha mais a pena você investir em uma do que na outra. E vamos começar. A Bradespar nada mais é do que uma holding. E o que é uma holding? Simplificando, é um nome bonitinho, um nome chique que se dá para uma empresa que controla ou tem participações em outras empresas, ok? Na Bolsa de Valores, a mais famosa, a holding mais famosa, sem sombra de dúvida, é a Itaúsa, que tem mais de 30% do Itaú, mas tem outras empresas no seu portfólio, como a Alpargatas e outras. No caso da Bradespar, não. A Bradespar ela é puramente Vale do Rio Doce. Ou seja, se você comprar a Bradespar, você indiretamente está comprando a Vale do Rio Doce. A Bradespar ela possui 3,83% de todas as ações da Vale. Isso é muito representativo. Eu vou começar falando sobre a parte de dividendos, que é a parte que de fato mais interessa ao investidor. E só no ano de 2024, a Bradespar ela distribuiu mais de 912 milhões referente ao exercício de 2024. Ok? É importante lembrar que a Bradespar ela distribui, em média, 30% a mais de dividendos do que a própria Vale. E aí você está se perguntando, puxa, como funciona isso? Se a gente está comprando uma holding que só tem ações da Vale, como ela distribui 30% mais do que a própria empresa raiz, que está embaixo do guarda-chuva dela? Eu vou explicar isso ao longo do vídeo, mas presta atenção aqui, primeiramente no histórico dos dividendos, né? Esse gráfico que a gente está olhando é referente à Bradespar. Então, todo ano paga dividendo, só que você percebe que tem uma oscilação muito grande. Aqui em 2021 foi distribuído 47%, mas devido a um lucro não recorrente na Vale do Rio Doce, né? Mas mesmo assim você percebe que varia muito. Tem ano que o dividendo é bastante atrativo, tem ano que realmente ele é pífio. Olha aqui em 2016, por exemplo, menos de 1%. Ao longo do vídeo eu vou te explicar o porquê. Tá? Mas sim, paga todo ano. E olha só, a média dos últimos 5 anos aqui da Bradespar é de 17,37% de dividend yield. Extremamente atrativo. Em relação à velocidade de pagamento, ela acompanha praticamente a Vale do Rio Doce. Como funciona? Vou tomar como exemplo aqui a partir de 2024. Dividendos anunciados no mês 4, pagos no mês 5. A mesma coisa aqui no mês 11, pago no mês 11. Se a gente olhar para o mesmo gráfico de distribuição, só que da Vale, que é esse aqui que a gente está vendo, olha só, a Vale paga, aliás, a Vale anuncia a Datacom no mês 3, paga no mês 3. Mês 8, paga no mês 9. Muito rápido. Então é o tempo da Bradespar receber, já anunciar a sua Datacom e também a sua data de distribuição. Esse é o gráfico de distribuição dos últimos 10 anos da própria Vale. Perceba também que ele é muito parecido no quesito instabilidade, né, de percentual, podemos dizer assim. Esse é o da Bradespar, esse aqui é o da Vale. E notem a diferença. O dividend yield médio dos últimos 5 anos da Vale é de 9,55%, enquanto o da Bradespar é de 17,37%. E por que acontece esse aumento de pagamento nos dividendos na Bradespar? Existe uma coisa que se chama desconto holding. E o que é esse desconto holding? Imagina o seguinte, que a Bradespar ela é dona das ações da Vale, ok? Mas o mercado não está disposto a pagar o mesmo preço que paga nas ações da Vale, porque quem compra a Bradespar está comprando através de uma intermediária. Então, fora o valor das ações ali, na própria administração da Bradespar, existem custos, impostos e uma série de outras coisas. Então, esse é um dos motivos pelos quais existe o desconto holding, pelo fato de estar sendo comprada através de uma intermediária. Nesse gráfico aqui, a gente nota de 2010 até o final de 2024 o desconto anual em relação às ações da Vale. E o melhor ano para comprar ações da Bradespar disparado foi no ano de 2016, onde o desconto estava aqui beirando os 50%. Se a gente for considerar uma média, fica aqui mais ou menos a média de 30% de desconto. Se a gente considerar hoje, na data da gravação desse vídeo, o valor de mercado da Bradespar, ele está girando em torno de 7 bilhões de reais. Acontece que
o valor total dos ativos, ou seja, como os únicos ativos são as ações da Vale, né, o valor total, considerando o valor de mercado da Vale hoje, representa 8,9 bilhões mais o caixa líquido da Bradespar. Então o valor real aqui, a gente está falando de algo na casa dos 9,2 bilhões de reais, o que representa um desconto de mais ou menos 30%. Ou seja, o valor real é de 9,2 bilhões, mas ela é avaliada no mercado por 7 bilhões. Então, interessante entender esse desconto. Obviamente não existe almoço grátis. E talvez o motivo que mais pese em relação a esse desconto bastante atrativo da Bradespar em relação à Vale é um processo judicial movido pela Litel que, num primeiro momento, a Bradespar perdeu. Esse processo é de 1,4 bilhão de reais. É óbvio que eles entraram com recurso e está sendo julgado ainda, mas esse é um risco muito grande. Mas pensa comigo, eu vou fazer uma conta de padaria aqui, supondo que a Bradespar perca esse processo. Se a gente considerar o valor real aqui de 9,2 bilhões e o valor de mercado de 7 bilhões, no ruim, se a Bradespar perde o processo de fato e resolve vender uma parte das ações da Vale correspondente a esse 1,4 bi, ela ainda vai ficar com um valor real de mais ou menos aí uns 8,6 ou 8,5 bi. Mesmo se o mercado bater forte e a cotação cair mais que 30%, ainda assim, o cenário, na minha opinião, obviamente, vai ficar aceitável. Principalmente para quem comprou na baixa. Por isso, a visão de longo prazo é fundamental. Quem comprou na alta máxima histórica vai se machucar mais. Lembrando que tudo isso aqui é uma especulação. A gente está dizendo se acontecer, a gente nem sabe. Mas a minha visão, mesmo no pior cenário, ainda sim a Bradespar ficará atrativa. Se você está curtindo esse vídeo, gosta desse tipo de análise direta, desmistificando números, termos técnicos, explicando para você coisas que podem te ajudar a tomar sua decisão, já se inscreve no canal, deixa um like, algum comentário, dúvida, sugestão, você ajuda bastante. Outro ponto que eu considero bastante positivo na Bradespar é que é inegável que a empresa ela é redondinha. Como a gente pode ver aqui no balanço patrimonial da empresa, o total dos ativos da empresa está na casa de 8,6 bilhões. Já o passivo circulante vai um pouco além de 121 milhões. No quarto trimestre de 2024, houve um prejuízo de quase 87 milhões, mas foi algo pontual na Vale. E se a gente analisar aqui o ano inteiro, houve um lucro de quase 1,2 bilhão. Houve sim uma queda em relação ao lucro do ano de 2023, correspondente a 37,1%, porém ainda assim foi um lucro bastante atrativo. Então não dá para dizer que a Bradespar não tem a casa bem arrumada. Agora, esse ponto aqui, na minha visão, é a maior pedrada, é o ponto maior de atenção. Nesse gráfico a gente visualiza o seguinte: os resultados desde 2000 até o ano de 2024. Então, onde está em vermelho aqui, a gente percebe que aconteceram prejuízos. Depois aqui de 2020, 2004, aliás, até 2011, lucros baixos e depois lucro um pouquinho crescente, depois queda, prejuízo, até que em 2021 aqui, por conta de um lucro não recorrente, a gente teve aqui um lucro extraordinário. Enfim, o que eu quero que você entenda em relação a esse gráfico? O que não podemos deixar passar em relação à Vale do Rio Doce, logo também sobre a Bradespar. A gente está lidando com um ciclo de commodities. Então, de tempos em tempos, isso acontece no mundo inteiro, de tempos em tempos, essa ação vai gerar prejuízo, pode ser que ela caia 50%, 60%, 70%, pode deixar de pagar dividendos, e lá na frente isso pode voltar a ciclos positivos e pode voltar a render bons proventos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: pergunte a si mesmo, não é uma pergunta retórica, pergunte a si mesmo e responda. Quanto tempo você investe na Bolsa de Valores? Quanto capital você tem investido? Você já tem outras empresas no teu portfólio que são mais previsíveis? Eu digo isso porque, se você de repente está olhando só para a foto do dividend yield
e da lucratividade do ano de 2024, você pode se empolgar e pode fazer uma bobagem com o teu dinheiro. Porque a gente nunca sabe quando vai vir o próximo ciclo de queda. E de repente você compra uma ação que daqui a pouco pode cair 50%, 60%, você pode ficar sem receber dividendo e aí você sai falando que a bolsa de valores é cassino. Não tem nada disso, simplesmente olhe. Então, o que eu penso, a minha opinião, não é recomendação de compra ou de venda. Eu penso o seguinte: Bradespar, Vale, não são empresas para serem incluídas na carteira de iniciantes. Começou agora, puxa vida, dá uma olhada com mais carinho para o setor elétrico, sabe? O setor bancário, um setor que ultimamente está sendo muito prolífero. Fica com um ponto de atenção muito grande. Quando você tiver com uma carteira recebendo dividendos frequentes, você estiver mais tranquilo financeiramente, olha com mais carinho. Mas nesse momento é o que eu acho, tá? Óbvio que você vai tomar sua decisão, fazer o que você acha que deve fazer. Mas pensa sobre essa ótica, faça essa reflexão. Se vale a pena você investir o seu dinheiro em uma empresa que pode entrar em um ciclo de queda gigantesco que, se você tiver estômago para aguentar, maravilha. Se não tiver, reflete bem sobre isso. Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, deixa algum comentário aqui embaixo. Os vídeos aqui são quase que diários sobre análise de empresas e muitos outros assuntos sobre finanças. Então, obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo.